Boa noite a todos, amados irmãos. É um prazer estar aqui com vocês para fazermos essa reflexão, né? Hoje eu tinha prometido que iríamos fazer a reflexão sobre o Evangelho de hoje, da missa de hoje, né? Dia 25, a missa do dia de Natal, né? O Evangelho de São João, capítulo 1, versículo do 1 ao 18. Então, é um prazer muito grande estar aí com vocês e eu gostaria que vocês pudessem me dar um retorno aí. Como é que está o áudio, né? Como é que está aí o som, se está legal, se está dando para ouvir direitinho. Eu queria que quem estivesse aí participando pudesse dizer para mim aí, coloca aí no comentário se tá bom, se tá baixo o áudio, se precisa melhorar, porque aí eu tento consertar aqui, né? Gilvan Oliveira está assistindo, né? Bem-vindo, Olivan. Lisete Luz está assistindo também, bem-vindo, Lisete. Dá um retorno para mim aí, diz se o áudio tá legal, por favor, para a gente possa começar. Então eu vou dar início aí, vocês vão acompanhando e me dizendo alguma coisa. Gilvan, estás aí assistindo, Gilvan? Diz alguma coisa aí, escreve aí um comentário aí se o áudio tá legal. Ah, tá bom, pronto, obrigado. Selma Maria, Selma está assistindo, bem-vinda, Selma. Então vamos dar início, né, gente? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, encheis o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine, tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Claudinha, bem-vinda, viu, minha irmã? Seja bem-vinda. Vamos dar uma refletida aí sobre esse evangelho de hoje, né? Um evangelho que deve ser bem trabalhado, porque tem os mistérios todos os mistérios da nossa salvação, da história da redenção. Então eu vou começar lendo o evangelho completo e depois a gente vai meditando esse evangelho, porque esse evangelho sempre me atraiu, né? O evangelho é o prólogo de São João, o início ali do evangelho segundo São João. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-lo. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Aquele que era, ou melhor, ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz verdadeira, que vindo ao mundo ilumina todos os homens, todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para os que era seu, e os seus não a acolheram, mas a todos que a receberam, deu-lhe capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é,
aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai, como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, pois ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, esse evangelho, ele sempre me trouxe um grande gozo, uma grande alegria, um grande júbilo. Por quê? A segunda leitura da missa de hoje é extraída da carta aos Hebreus. E ela diz assim no início de sua leitura: muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais, pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, ele nos falou por meio do Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também ele criou o universo. Então vejam só, meus amados irmãos, eu queria partilhar esse evangelho, se possível, versículo por versículos. Por quê? Porque ele é de extrema importância. Veja o que diz o evangelho de hoje. João, você toma a sua Bíblia aí e vai acompanhando comigo. João capítulo 1, versículo 1. Ele diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Então vejam só, meus amados irmãos. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Quem é a palavra que era Deus e que estava com Deus? Dá uma olhadinha no versículo 14 aí. Versículo 14 diz assim para nós: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, a glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Meus amados irmãos, aqui o Espírito Santo enchendo de maneira plena o evangelista São João, nos revela o mistério da unidade de Deus e ao mesmo tempo da sua trindade. Veja, a unidade onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só. Por isso veja, no princípio era a palavra, no princípio era Jesus, a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então aí nós podemos contemplar aqui aquilo que Jesus disse. Filipe, né? Eu estou indo para o Pai. E Filipe disse assim para o Senhor: Senhor, tu está indo para o Pai. Mostra-nos o caminho para o Pai. E Jesus disse: há tanto tempo que eu estou convosco e vós não me conheceis. Eu e o Pai, Filipe, somos um. Eu e o Pai somos um. Jesus disse isso a Filipe, e Jesus disse isso em outros momentos, em outras ocasiões. Quando Jesus disse: eu e o Pai somos um, Jesus estava dizendo aqui que
Não era que ele e o Pai eram a mesma pessoa, mas que ele e o Pai, juntamente com o Espírito Santo, são o mesmo Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas em uma só divindade. 3 pessoas distintas uma da outra, mas que não separa, que não divide Deus. Por que, meus amados irmãos? Por que não divide Deus? Porque mesmo aqui, eu queria que vocês pudessem compreender esse mistério. E eu digo compreender aqui, estou falando da doutrina da Trindade. Eu não estou falando do mistério da Santíssima Trindade. Porque esse mistério é incompreensível. Santo Agostinho já dizia: é impossível o homem conhecer a Deus no seu pleno mistério. Deus não é para ser conhecido, Deus é para ser adorado. Assim disse Santo Agostinho. Bem-vinda, Eliane. Eu conheço aí a foto de Eliane. Então, como eu estava dizendo, Deus não é para ser entendido, Deus é para ser adorado. Então, o mistério da Santíssima Trindade consiste nisso. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Pai. O Espírito não é o Filho. O Espírito também não é o Pai. São pessoas distintas, mas, porém, o Pai é Deus, o Espírito é Deus e o Filho é Deus. Para entendermos isso, a Igreja usa uma palavra, ou melhor, algumas palavras como a mesma substância, a mesma natureza. Então aí a gente pode entender a Trindade. Então no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E o interessante aqui, no princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Então veja, Jesus é a palavra criadora. Deus Pai cria pela palavra, ou seja, pelo Filho, que é gerado desde toda a eternidade. Então vejam só, Deus Pai, quando cria, Ele cria falando: e haja luz, e houve luz, e haja peixe, e houve peixe, e haja seres que povoem os mares, e existiam os peixes e os outros animais, e haja aves que povoem os céus. Então Deus falando ia criando do nada, e essa palavra de Deus, essa voz de Deus, é o Verbo encarnado, Jesus Cristo. E diz que por Ele foram feitas, por ela tudo foi feito, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Então, meus amados irmãos, olhar para Jesus é ver Deus pessoalmente, Deus encarnado, Deus no nosso meio. E ele continua dizendo aí o versículo 4, Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Então vejam, meus amados irmãos, ele diz que a palavra, ou seja, o Verbo encarnado, Jesus Cristo, é luz. É por isso que quando a igreja foi combater a heresia ariana, que dizia que Jesus não era Deus, a igreja lá em Niceia e em Constantinopla criaram um credo, ou seja, estabeleceram um credo que diz a respeito de Jesus: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, as que são visíveis e as invisíveis. E por nós,
por nós, desceu do céu. Né? Então, meus amados irmãos, Jesus é a luz. Jesus é a luz. A luz que nos faz andar sem tropeçar. Aqui me faz lembrar um dia, olha, até parece que eu estava lá, né? Mas quando eu leio a Bíblia, eu mergulho e entro dentro da história como se eu fosse parte, né? Como se eu fosse membro daquele momento ali que estava acontecendo na história. E eu me lembro que Jesus ensinando aos seus apóstolos uma vez, Jesus disse assim: olha, são 12 as horas do dia, e por isso nós devemos trabalhar durante o dia, porque à noite os pés tropeçam, nós tropeçaremos, né? Quando Jesus diz nós, ele não está falando dele, está falando de nós aqui, né? Ele diz, à noite não se consegue enxergar, se tropeça. Portanto, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a vida eterna. Por isso, meus amados irmãos, quando se falar de luz que ilumina as nações, pensemos em Jesus Cristo. E existiu um homem que foi enviado por Deus para dar testemunho da luz. O versículo 6 diz assim: surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. E aqui não é o João que escreveu o Evangelho, é João Batista, João o batizador. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele, João Batista, não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. Então veja, meus amados irmãos, João Batista, ele veio, e nós podemos contemplar, se meditarmos, continuarmos lendo esse Evangelho de João, nós vamos ver João Batista pregando. Se pegarmos o Evangelho de Marcos no início, ali do Evangelho de Marcos, nós vamos ver João Batista pregando. Se pegarmos o Evangelho de Mateus, nós iremos também ver João Batista pregando e dando ali testemunho da luz. João Batista é aquele que o profeta messiânico, o profeta Isaías disse: eu sou uma voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, fazei com que os montes sejam aplanados e os vales sejam aterrados. Ou seja, João Batista é aquele que veio antes de Jesus para dar testemunho da luz que viria. E o interessante, meus amados irmãos, é que esse testemunho que João dá da luz é um testemunho que arrancava as pessoas das trevas. Que treva? As trevas do pecado, as trevas dos vícios. E João Batista, pregando um evangelho de arrependimento, João Batista dando testemunho da verdadeira luz que é Jesus, quando ele estava pregando no deserto, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, os mestres da lei, os herodianos, ou seja, aquele povo que era da liderança da religião judaica e de algumas outras seitas, né, que existia, de algumas outras religiões que existia, foram perguntar a João: tu és o Messias? E João dizia: não. E outro perguntou: tu és o Messias esperado? Ele disse: não sou. Aí ele disse: então diz quem tu és, para que nós possamos dar um testemunho para aqueles que nos enviaram. E João Batista diz: eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou uma voz que clama no deserto. E Jesus, falando de João Batista, Jesus disse uma vez: o que foste ver lá no deserto? Um caniço rachado, agitado pelo vento? Um pavio que ainda fumega? Então, meus amados irmãos, João Batista veio dar testemunho da luz. E o testemunho dele era, quando as pessoas se aproximavam dele: João, o que eu devo fazer
ele dizia: arrependei-vos dos vossos pecados. O arrependimento dos vossos pecados vos introduzirá na luz que é Jesus. Ele disse: arrependei-vos dos vossos pecados e sedes batizados. E outros perguntavam: mas o que eu devo fazer? Mesmo depois do batismo, eles perguntavam: o que eu devo fazer? E João Batista dizia: quem tem 2 túnicas, dê uma ao seu próximo. Ele dizia também para os soldados que procuravam ele: ficai contentes com o vosso salário. Não usei de força demasiada com ninguém. Para os cobradores de impostos, ele dizia: cobrai aquilo que vos é estabelecido, não cobreis a mais. E para os demais pecadores, ele dizia: quem é ladrão, deixe de roubar. E assim, João ia dando testemunho da luz. Meus amados irmãos, o Verbo divino, a luz eterna, veio habitar no nosso meio. E ele continua dizendo, versículo 10, a palavra estava no mundo, ou seja, Jesus estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, por meio dela, da palavra, por meio de Jesus. Mas o mundo não quis conhecê-la. Olha, o mundo aqui, quando ele fala aqui o mundo, ele está falando do ser humano. Ele está falando das pessoas que mesmo vendo que a palavra estava no mundo, que Jesus estava no mundo, não quiseram conhecê-lo. Não quiseram conhecê-lo. Veio para os que era seu, e os seus não o acolheram. Veja, Jesus veio para Israel, para o povo eleito, para o povo da antiga aliança. Jesus veio para os judeus, mas eles não quiseram reconhecer Jesus. Os fariseus disseram que Jesus era um intruso. Os saduceus disseram que ele era um impostor. Os mestres da lei armavam sempre alguma cilada, fazendo perguntas estrondosas para querer pegar Jesus em alguma contradição e nesta contradição colocar Jesus diante do sinédrio. Os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, os escribas, todos eles tentavam pegar Jesus. E este povo, meus amados irmãos, era o povo eleito da antiga aliança. Por isso diz, ele veio para os seus, mas os seus não quiseram reconhecer. O versículo 12 diz, ou melhor, o versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não o conheceram. Então, principalmente, a elite da época não reconheceu Jesus. O povo que era tido como povo eleito, o povo que era escolhido. Aqui me faz lembrar aquele episódio daquela mulher cananeia que se aproximou de Jesus, que tinha sua filha endemoniada, e ela se aproximando de Jesus em um jantar, ela disse, mestre, a minha filha sofre tormentos terríveis, atentada por um espírito maligno. E Jesus disse assim para ela, eu vim, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não fica bem tirar da boca dos filhos o pão e jogar para os cachorrinhos. E aquela mulher, com toda a humildade e crendo em Jesus, ela se coloca como um cachorro e ela diz, mas também, Senhor, mas também, mestre, os cachorrinhos se alimentam da boca dos seus donos, ou melhor, da migalha que cai da mesa dos seus donos. Ou seja, aquela mulher estava dizendo para Jesus, olha, tu vieste para estes, mas eles têm te ignorado.
eles não têm dado ouvido à tua palavra. Aqui eu estou parafraseando o Evangelho, né? A mulher não disse assim. Mas eu estou dizendo aqui, entendendo aquela passagem, naquilo que Deus coloca ao meu coração, que aquela mulher, com aquela maneira de dizer a Jesus, olha, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquela mulher estava dizendo nada mais, nada menos para Jesus. Os cachorrinhos, nós, os estrangeiros, aqueles que não fazemos parte da aliança, viemos a Ti e cremos em Ti. Agora os teus, os eleitos, eles não querem dar ouvido. Eles não querem Te ouvir. Eles não querem Te escutar. E Jesus, conhecendo o coração daquela mulher e vendo que ela falava a verdade, reconhecendo a grandeza da sua fé e também vendo a dureza do coração, assim como Moisés dizia ao povo no deserto, povo de dura cerviz, povo de cabeça dura. Jesus, vendo a dureza daqueles homens que eram as ovelhas perdidas da casa de Israel e não queriam ouvi-lo, Jesus olha para aquela mulher e diz, nunca se viu tamanha fé em Israel. E Jesus disse para aquela mulher, ide em paz, porque a tua filha já está sã, tua filha já está curada, tua filha já está liberta. Meus amados irmãos, aqui nós temos um mistério extraordinário. Eu e você somos aquela mulher cananeia. Não é dito nenhum nome dela no Evangelho. Não é citado o nome daquela mulher no Evangelho. Exatamente para que eu e você possamos nos colocar como cachorrinhos diante do Senhor e pedir ao Senhor, vinde em meu socorro, vinde em meu favor. E o Senhor nos ouvirá. Porque o coração do Senhor está inclinado para os humildes. Ele resiste aos soberbos, mas ele inclina-se do alto céu para dar-se aos humildes. Continuando aí o evangelho de hoje, o versículo 11, ou melhor, o versículo 12 diz assim: mas a todos que a receberam, e aqui ele está falando de Jesus, mas usando a expressão da palavra, e a todos que a ela receberam, deu-lhe capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Meus amados irmãos, aqui nós podemos ver mais uma vez tantos e tantos outros evangelhos que mostrou estrangeiros se aproximando de Jesus e ouvindo Jesus e crendo em Jesus e dando a Jesus o louvor que lhe é devido. Essa mulher cananeia, ela recebeu, como nós também recebemos, pela fé dos nossos pais, quando ainda éramos crianças, no batismo, pela nossa fé, se nós ainda somos pagãos, ou éramos pagãos, quando éramos ainda adultos, já éramos adultos. O Anderson está aqui, né, falando que Deus te abençoe e te ilumine sempre, trazendo a palavra do Senhor. Obrigado, meu irmão. Então, como eu dizia, por meio do batismo e pela fé dos nossos pais, nós nos tornamos filhos de Deus. Filhos da promessa. Aquela promessa que o Senhor fez a Abraão. Eis que eu te farei, Abraão, pai de uma grande nação. E ali não estava se falando apenas do povo judeu. Ali o Senhor estava estendendo essa nação com todo o povo, com todos nós que crescemos nele. E para isso Jesus orou. Lá no capítulo 17 desse mesmo evangelho de São João, Jesus ora primeiramente por ele, depois Jesus ora pelos apóstolos e por fim, na terceira parte da oração sacerdotal, Jesus ora por todos aqueles que iriam ouvir a palavra e que iriam crer no Senhor Jesus.
E o apóstolo Paulo disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, o apóstolo escrevendo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Continuando aqui, meus amados irmãos, por esse mistério da fé, o Senhor nos dá a graça de nos tornarmos filhos de Deus. E Ele diz, pois estes não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. Ou seja, todos nós que aderimos ao Senhor e que aderimos à fé no Senhor, não nascemos de uma vontade humana. Não é eu mesmo que digo simplesmente eu sou filho de Deus, mas é o Espírito Santo que vem ao meu espírito e que dá testemunho de Deus, que dá testemunho de Jesus. E esse Espírito que dá testemunho de Jesus ora também em mim, me ensinando como orar. E por meio desse Espírito, nós nos tornamos filhos de Deus. Porque o apóstolo Paulo diz para nós que ele nos deu um Espírito que clama, Abba, Pai, ou seja, meu Pai, meu Paizinho. E Jesus também, no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, ele nos ensina a chamar Deus de Pai, quando os discípulos disseram, nos ensina a orar. E ele disse, quando fordes orar, orai desta maneira, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, meus amados irmãos, a graça de nos tornarmos filhos de Deus não está em nós mesmos. É um princípio de Deus, é uma ação direta de Deus, é um querer de Deus, é um agir de Deus, é um concluir de Deus. E o versículo 14 diz, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, a glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Meus amados irmãos, foi hoje, foi numa data como esta, 25 de dezembro. Não que essa data seja a data exata do nascimento de Jesus. Se entende aí que Jesus, de acordo com um estudo de um monge, se diz que Jesus nasceu por volta do ano 4 ou ano 5 da era cristã. Então, a data não é precisa, a data não é uma data concreta, mas a igreja estabeleceu para nós o dia 25. E esse dia 25 também se celebrava o solstício de inverno, um dia onde o sol era mais imponente, e pelo o fato do sacerdote Zacarias dizer que o sol nascente nos veio visitar. Aí também a igreja vai e coloca o dia 25 como o dia que o sol nascente nos veio visitar. Ou seja, o dia em que a luz veio nos visitar e nos dar a graça de nos tornarmos filhos de Deus. Por isso, o Verbo divino se fez carne. Deus. Meu irmão, aqui tem um mistério muito grande. Eu fico contemplando, e aqui eu já fico vendo coisas do céu. Se você acredita no céu, eu não sei se você já imaginou como eu tenho imaginado como é o céu. O céu é algo muito esplêndido, é algo muito maravilhoso. E eu fico aqui, nesse versículo 14, eu fico aqui contemplando, eu fico aqui imaginando Deus na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, naquela união profunda de amor, naquela comunhão plena, uma comunhão que é inquebrável, que não tem nada que quebre a união, a comunhão, porque a comunhão com Deus ela é quebrada com o pecado. Nós, de nós, homens para com Deus, a nossa comunhão com Deus
ela é rompida pelo pecado que nós cometemos. Mas a Santíssima Trindade, ou seja, o Deus que é santo, o Deus que é Espírito perfeitíssimo, ali não existe o mal. A Bíblia diz que os olhos de Deus não contemplam as trevas, de tão puro e tão santo que Deus é. E ali naquele mistério, naquela comunhão plena de amor, eu fico imaginando o Filho eterno, que existiu desde sempre e que existirá por toda a eternidade. Eu fico imaginando o Filho olhando para o Pai e dizendo: Pai, eu vou, como tu dissestes, como Jesus diz e revela para nós na carta aos Hebreus, eu vou, porque tu me deste um corpo, Pai, para fazer a tua vontade. Ou seja, eu fico imaginando o Filho dizendo ao Pai: Pai, eu vou, pelo teu amor, pelo meu amor, pelo amor que há no Espírito Santo, e o Espírito Santo que é o amor que flui de ti para mim, de mim para ti. Eu vou até eles, eu vou me encarnar, eu vou nascer. E eu fico aqui imaginando aquela palavra que o apóstolo Paulo diz: na plenitude dos tempos, ou seja, naquele dia em que o anjo Gabriel visitou a Virgem Maria, na plenitude do tempo, ou seja, no momento em que o tempo se fez pleno, no momento em que Deus tinha estabelecido. Eu fico imaginando aqui o Verbo, a sombra do Altíssimo cobrindo Maria, e o Verbo, por uma ação direta do Espírito Santo, sendo gerado no seio da Virgem. Esta é a maneira, meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor encontrou para vir nos visitar. Esta é a maneira que o Verbo eterno, glorioso, e que tinha glória e tem a glória como a do Pai, veio até nós para nos trazer a salvação, para nos trazer a redenção, porque nossos pais, Adão e Eva, pecaram, perderam a graça do paraíso, romperam a amizade com o Senhor, e só podia ser restabelecida essa amizade com um sangue superior ao sangue da antiga aliança. O sangue da antiga aliança era sangue de animais, de cordeiros, de touro, mas era um sangue que era incapaz de pagar o preço que Adão e Eva rompeu com o Senhor. E ele diz que o sangue do cordeiro imolado, o sangue de Jesus Cristo, como diz São João em sua carta, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E a sua palavra é a nossa arma de guerra. Meus amados irmãos, que maravilha! Que maravilha o Evangelho de hoje, que maravilha a missa de hoje, abrindo os céus para nós e nos fazendo compreender que o Verbo de Deus desceu e se fez homem para nos salvar. O Evangelho continua no versículo 15. Dele, João Batista dá testemunho chamando: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. Aqui tem outro mistério, meu irmão, confirmando para mim e para você que Jesus Cristo é a palavra eterna do Pai, é o Verbo eterno. Porque João diz assim: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. Veja só, meus amados irmãos, de uma maneira, olhando biologicamente aqui, falando em biologia, falando daquilo que é biológico. Quando o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela ficaria cheia do Espírito Santo e que iria gerar um menino, o anjo disse a Maria: Isabel, a tua parenta, a tua prima, já está grávida e é o 6º mês
da sua gravidez. Então, de maneira biológica, João Batista estava há 6 meses no ventre de sua mãe, Isabel, quando Jesus estava sendo gerado no seio da Virgem Maria. Então, João Batista nasceu primeiro do que Jesus. E João Batista diz assim: o que vem depois de mim. Aí aqui ele está falando do nascimento. Jesus vem depois de João. João nasceu, João cresceu, João começou a anunciar. Então João diz: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existe antes de mim. Ou seja, aqui João já revela para nós a eternidade do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Não sei se você conseguiu compreender isso, mas João Batista fala de Jesus, que é eterno. João Batista fala e revela para nós que Jesus existia antes de João Batista. E por isso Jesus disse a respeito dele mesmo, e falando de Abraão, quando os fariseus começaram a dizer: por acaso tu és maior do que nosso pai Abraão? Por acaso tu és maior do que o nosso pai Abraão? E Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. E eles disseram: como tu dizes que nosso pai viu o teu dia? Como tu dizes que Abraão te viu? Tu não tens nem 50 anos. Como tu pode ter dito que Abraão te viu? E Jesus ali revelava mais uma vez para aqueles homens de cabeça dura que ele é o Verbo eterno que se fez homem e habitou entre nós. Então, naquele momento que Abraão sobe ao monte para sacrificar o seu filho Isaque, e ali, quando ele vai sacrificar o seu filho, Deus diz a Abraão: não faça mal à criança. E ali Abraão vê um cordeiro preso pelo chifre, e Abraão toma aquele cordeiro e sacrifica. Ali, naquele monte, é revelado para Abraão Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e que foi imolado desde toda a eternidade, e que quando entrou no tempo, foi imolado no Calvário. Por isso, meus amados irmãos, esse evangelho é um evangelho que nos levaria a passarmos aqui a noite toda falando sobre ele, porque ele é muito maravilhoso. E ele continua dizendo, versículo 16: de sua plenitude todos nós recebemos a graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. Então Moisés trouxe para o mundo a lei, a antiga aliança. Mas por meio de Jesus, por meio do Verbo eterno, entrou no mundo a graça e a verdade. E o Evangelho é concluído dizendo assim: a Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Então veja, ninguém viu a Deus. Moisés, no monte, quando foi receber de Deus os mandamentos, as tábuas da lei, Moisés pediu ao Senhor para que pudesse vê-lo. E o Senhor disse: Moisés, quem me vê morrerá. Mas o Senhor deu a Moisés uma graça que nenhum outro homem terá. Deus disse a Moisés: eu passarei de costas para que tu possas me ver. E diz que quando Deus passou de costas, Moisés viu ali as costas de Deus. E a glória de Deus era tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que Moisés desceu do monte com o rosto transfigurado
brilhando com uma luz tão radiosa, tão radiante, que foi necessário a comunidade de Israel colocar um véu sobre a face de Moisés para impedir o brilho da luz que ofuscava quem olhava para a face de Moisés. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala deste mistério. Ele diz que a antiga aliança era posto um véu para poder enxergar, ou seja, porque a glória era grande. Mas ele diz que a nova aliança, a sua glória é ainda maior, a sua luz é ainda maior, a sua graça é ainda maior. Por quê? Porque a nova aliança, meus amados irmãos, a nova aliança é realizada, é estabelecida mediante o sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. E em Jesus, olhando para Jesus, nós podemos contemplar o Pai eterno. Assim como Jesus disse: Filipe, quem me vê, quem olha para mim, quem me contempla, vê o Pai. Porque eu, aqui como diz o Evangelho, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Ele diz: eu e o Pai somos um. Quando ele diz eu e o Pai somos um, é aquilo que o Evangelho de João está dizendo hoje. A intimidade do Pai e do Filho. Quando a pessoa é muito íntima da outra, e aqui eu estou dando um exemplo humano que é muito michuruco, para falar dessa intimidade do Pai e do Filho. Quando uma pessoa tem uma intimidade muito grande com a outra, não sei se vocês já ouviram dizer isso, eles se conhecem apenas pelo olhar. Só o olhar, só em olhar um para o outro, eles já entendem o que o outro quer. Você pegue isso aí e multiplique por números infinitos. Multiplique isso por números que vai além da nossa compreensão. Isto é a intimidade do Pai e do Filho, por meio do Espírito Santo. Meus amados irmãos, o salmo de hoje, ele diz para nós que nasceu um Salvador, que é Cristo Senhor. Portanto, era isso que eu queria partilhar com vocês, era isso que eu queria refletir com vocês. Os mistérios que estão nesse Evangelho são extraordinários, são coisas maravilhosas. Por isso, eu peço que o Senhor Deus, Pai da eternidade, o Senhor Deus que olhou para a nossa pequenez, para a nossa miséria, e mesmo quando ainda éramos pecador, nos enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu peço que esse Pai amoroso, eu peço que esse Pai, que é Senhor de toda a glória, possa vir nos visitar nesse dia em que Ele nos deu o seu Filho Jesus. Eu peço ao Senhor, por meio do Espírito Santo e em nome de Jesus, que nós possamos todos sermos abençoados, agraciados, e que esse ano que vem nós possamos ter dias melhores, dias de paz e principalmente dias de uma comunhão mais plena com o nosso Deus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.